Glória a Jesus. O crente a palmeira, ele está esse lindo louvor. Então agora nós vamos estar passando então para nossa irmã, a diaconisa, a irmã Rosane, que vai estar nos trazendo a palavra do Senhor. Glória a Jesus, irmã. Glória a Deus. Estamos então meditando aí nesse fundo musical, né? O crente e a palmeira. Nós vamos falar sobre uma mulher, Débora, que ela julgava embaixo das palmeiras. O escritório dela era embaixo das palmeiras. Eu não vou explicar assim detalhes por detalhes, que eu sei que todas as leitoras da Bíblia já conhecem, mas alguns tópicos nós vamos estar aqui falando sobre Débora, que significa abelha em hebraico e que se refere a uma profetisa e juíza de Israel, conhecida por sua sabedoria e liderança. Ela é descrita no livro de Juízes como a única mulher que ocupa cargo de juíza, liderando os israelitas contra os seus inimigos cananeus. Nós vamos ler aqui em Juízes capítulo 4, versículo 4 a seguir. O título diz Débora e Baraque. Vemos que Baraque foi a personagem principal nesta guerra e Débora, né? Débora incentivando a Baraque. Mas Baraque não era o esposo de Débora. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel naquele tempo. Baraque também tinha sua esposa. Vemos aqui uma maturidade naquele tempo, né? Destas duas personagens, né? Que não fica falando muito sobre o nome deles, né? Que é Lapidote. Porque Lapidote entendeu a chamada da sua esposa, entendeu, não ficou com ciúme, houve ali consentimento em acontecer, porque foram escolhidos por Deus essas duas personagens, então Débora e Baraque, né? Vamos ver o versículo 5, ela sentava-se debaixo das palmeiras, já tinha o nome ali debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abianom, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, ó Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai atrás a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Ela ali fazendo uma pergunta para Baraque. Deus já não te mandou tu ir? Vamos para a guerra? Ela incentivando ali um homem para ir para a guerra, um homem do exército. Atrairei a ti para o ribeiro de Gizom a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Ela disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá a Sísera. Ali Débora já estava profetizando, porque não foi com a mão dela, foi com a mão de outra pessoa, de outra mulher. Ela estava já não falando dela mesma, ela já estava falando palavras proféticas. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Versículo 13, me chama a atenção. Enquanto eles se levantaram para a guerra, Satanás também se levanta para a guerra. Usando quem? E Sísera convocou todos os seus carros, e 900 carros, e todo o povo que estava com ele, desde a Arosete dos gentios até o ribeiro de Gizom. Então você precisa entender que no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando você se levanta para orar, para jejumar, para ler a Bíblia, o inimigo vai se levantar para te atacar. E muitas pessoas, irmã Carla, elas desistem, porque vê já no início, aquele rumor estão vindo, e está acontecendo, e vai acontecer, e já vem o espírito do medo. E assim estava este homem Baraque, que já estava com medo da situação, porque já estava para se formar então este ataque. Mas Deus usou uma mulher. Deus quer usar a tua vida. Você, quem sabe você acha que Deus não pode te usar. Deus pode usar você criança, você adolescente, você jovem.
Deus pode te usar, não importa a classe social que você tem, se você é pobre ou é rico, Deus quer usar quem Ele quer e quem dá lugar, né? Débora aqui estava dando lugar, estava ouvindo a voz de Deus, e vemos aí este exemplo de obediência a Deus. Esta mulher estava fazendo tudo para a direção de Deus, para que o povo de Deus tivesse vitória. Ela não aguentava ver aquilo, o povo sofrendo. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Ela fez uma pergunta, e essa pergunta ajudou para incentivar aquele homem. E assim que nós, a UF, possamos ser assim, ter uma palavra de ânimo ao nosso esposo, né? A sair à guerra contra o inimigo. Quem sabe Deus pode usar uma serva do Senhor em profecia para Deus. Deus não importa se é macho ou fêmea para Ele usar, Ele usa quem Ele quer. Então, se Deus te mandar falar com alguém, fale, não importa se você ficar, eu tenho vergonha de falar. Não, Débora não se envergonhou, não se intimidou. Aqui diz que ela era corajosa, ela era uma mulher destemida. Deixa Deus te usar. E aconteceu então, para os leitores da Bíblia, que eu vou resumir aqui, que Deus usou então, aqui diz Jael mata Sísera. Então ali vocês já sabem, né, do que ela fez. Ele foi se escapar na tenda dela. O que ela fez? Recebeu ele, deu um copo de leite para ele dormir e pegou uma estaca e matou ele. O que quer dizer isso, irmão? Nos dias de hoje nós temos que sair matando as pessoas, os inimigos? Não. A palavra do Senhor diz bem claro, não devemos de matar, a vingança é de Deus. Não estamos aqui no Velho Testamento, nós já estamos no Novo e já estamos quase no fim, estamos entrando já no Apocalipse. Então, eu quero que você entenda que isso é algo espiritual. Quando nós vamos atacar o inimigo, sabemos que o inimigo ele é espírito. E não tem como matar com faca, com revólver, não tem como matar com armas carnais, não tem como. É só no jejum e na oração que o inimigo tem que fugir da nossa frente, tem que fugir da tua frente, da tua casa, da tua família. Então, que nós possamos entender que o mundo espiritual existe, mas precisa existir pessoas corajosas que enfrentam os demônios, que enfrentam. Eu não sei qual que é o problema, qual que é o demônio que está afrontando a tua casa. Mas eu quero te dizer que o Senhor Deus, o Senhor Jesus tem vitória para nós. A tempestade pode vir, mas ela tem que ir embora. Como não aconteceu no caso também de Noemi, de Ruth e Orfa. Elas tiveram uma situação em que morreu o esposo de Noemi, morreu o esposo de Ruth, morreu o esposo de Orfa. E ali Noemi, ela não se acovardou diante da situação, ela se levantou e voltou para a terra dela. E ela tinha um nome tão bonito, que o nome dela era Agradável e Amável. Ela era uma mulher bem-sucedida, mas de repente veio a tempestade na vida, na família dela, veio morte, veio 3 óbitos de uma vez só. Marido, 2 filhos morreram. E aí é o ponto que ela ficou tão amarga, tão triste, que ela disse: não me chame mais de Noemi, porque ela sabia o que significava o nome dela. Era agradável e amável. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Aleluia. É isso que Deus quer para a tua vida, querida irmã. Mas de repente veio o inimigo, e aí ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Mara significava amarga. Ruth significava amizade e companheirismo. E olha o que aconteceu na vida dela mesmo. Foi companheira da sua sogra Noemi, e ela chegou a dizer, no versículo 16 do capítulo 1 de Ruth, ela disse: não me insta para que te abandone e deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Noemi, naquela situação difícil, mas ela conseguiu gerar uma nora, dentro da nora dela, gerar uma filha espiritual. Olha que coisa tremenda que aconteceu na vida desta mulher. E já o nome dela já vinha dizendo que o que ia acontecer futuramente. Agora a Orfa, outra nora, foi uma escolha.
né? Uma escolha que Noemi deu para as duas. Vocês podem voltar para a terra de vocês, mas Noemi disse que não, que ia continuar com ela. Mas Orfa, o que significa pescoço, nuca. Nuca é voltar as costas. Quando nós vemos uma pessoa pelas costas, nós vamos enxergar a nuca. E olha, até o nome dela já dizia que ela ia fazer futuramente. Então, antigamente os nomes eram colocados e aquele nome acontecia bênçãos ou maldição na vida daquela pessoa. E aconteceu, então Orfa voltou, quem sabe, seguir os deuses que ela seguia antigamente, né? Ou quem sabe nunca parou de seguir, né? Então eu quero te dizer, assim como Noemi venceu, através dela, ela voltou para a terra dela. Chegaram na terra de Boaz ali, elas foram empregadas, né? Quem sabe um trabalho mais humilhante que tinha ali, mas Deus o exaltou. Boaz, um homem rico, mas aquele homem soube identificar a qualidade daquelas duas mulheres, que seria então Noemi e Ruth, e Deus deu uma grande vitória ali, através do casamento de Boaz com Ruth, e desta ali veio a linhagem que veio nascer o nosso Salvador. Então a tempestade vai passar na tua vida. Não fique triste, você aí que está preocupado, quem sabe, eu estou muito pobre, estou sofrendo humilhações, desprezo. Eu quero te dizer, Noemi estava pobre, Ruth estava pobre, mas o Senhor o enriqueceu. E Provérbios 19:7 diz assim: todos os irmãos do pobre aborrecem, quanto mais se afastam dele seus inimigos. Corre após eles com palavras que não servem para nada. Então o pobre, ele é sim desprezado, mas também eu quero te dizer que a hora da bonança vai chegar, a tempestade vai passar. E como nós falamos ali sobre Débora, voltando atrás, o que significa palmeira, simboliza a vitória, a vida longa, a retidão, a abundância. O justo pode florescer mesmo em situações difíceis. Assim como Débora venceu, aleluia. Baraque venceu, assim como a Noemi venceu, assim como Ruth venceu, você também vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. O barco pode estar sem Jesus. O barco pode estar só com você, como aquela certa vez dos discípulos estavam no barco e Jesus estava vindo no meio daquela tempestade, e quando de repente eles olharam e acharam que era um fantasma. Aleluia. Em Mateus 14, no verso 28 a 31, nos fala esta passagem. E ele estava ali, então eles estavam assustados, achando que era um fantasma, estavam com medo da tempestade, das ondas fortes, e apareceu um vulto lá e vinha vindo, andando em direção ao barco, e eles disseram: é um fantasma, mas Jesus disse: não temais, aleluia, sou eu. Eu quero dizer que Jesus está dizendo para você, na tua situação que você está, convide Jesus para entrar no barco, aleluia. Jesus no barco houve grande bonança, ele entrou, e antes de entrar ainda Pedro disse assim: mas se é você mesmo, fez uma prova, mande que eu vou ter contigo, aleluia. E Jesus disse: vem então, e venha andando então sobre as ondas, sobre o mar. E Pedro foi, mas de repente ele olhou para aquelas ondas e teve medo, ele afundou, e Jesus levantou ele e disse: homem de pequena fé, aleluia. E de repente, então ele se viu se afundando, mas com Jesus perto não tem perigo, aleluia. Noutra feita lá em Mateus 8, versículo 23 a 26, que eu não vou estar lendo por questão dos minutos, Jesus então estava dormindo, os discípulos foram acordar, despertar: Senhor, Senhor, salva-nos porque perecemos. Quem sabe você tem que despertar o Senhor hoje, clamar. Você não está clamando como é preciso, clame. Jesus está pronto para te salvar, pronto para salvar a tua casa. O teu barco está afundando, aleluia. Chame Jesus, para que Ele venha te socorrer, e Ele está pronto para te socorrer. A tempestade breve vai passar, dizia o louvor. O crente é a palmeira. Seja
Seja um crente palmeiro, o vento vem, parece que a palmeira foi lá embaixo na terra, mas o vento passou, a palmeira está de pé novamente, aleluia. E é assim que Deus quer de você, assim que Deus quer de mim, da minha vida, esta fé, esta coragem. Eu quero orar com você, você peça para Deus, peça coragem, peça poder e autoridade no mundo espiritual, clame por Jesus. Eu quero clamar por Jesus agora, aleluia, por minha vida e por tua vida. Ore juntamente comigo. Soberano Deus, eterno Pai, chegamos diante de Ti, Senhor, aleluia. Senhor, estamos aqui para Te clamar, Senhor, aleluia. Seja qual for a situação do meu ouvinte, Senhor, quem sabe as ondas se levantaram, quem sabe, Senhor, algo está acontecendo nesta família, Senhor, que ninguém sabe a luta que eles estão passando, mas eu Te peço, Senhor, por esta família, entra com libertação de vícios, entra com libertação, Senhor, com portas abertas. Quem sabe o desemprego chegou nesta casa e esta pessoa está com medo de passar fome, de não poder pagar a água, a luz, o aluguel. Nós estamos clamando, abre porta, nós estamos clamando com convicção que o Senhor vai abrir esta porta de trabalho. Quem sabe alguém está clamando pela sua saúde, quem sabe o vento da doença, da dificuldade. Senhor, eu Te peço agora, repreende este vento, acalma este mar, que esta enfermidade venha sair. Em nome de Jesus eu repreendo toda enfermidade agora, espíritos de enfermidade, enfermidades naturais, enfermidades espirituais, na área emocional eu repreendo em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal nesta família agora, que este vento que se levantou venha se acalmar agora, em nome de Jesus, em todas as áreas desta pessoa, Senhor, seja de ordem espiritual, material, emocional, não sei, mas o Senhor sabe, e nós declaramos vitória, 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 no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Chegamos nas 13 horas então, irmãos. Glória a Chegamos Deus. no final da nossa programação. Cremos assim que onde chegou a palavra do Senhor, o Senhor tem feito algo na sua vida. Se estava crendo aí do outro ladinho aí, Glória a Deus. e esperando algo do Senhor. Glória a Jesus. Então, nos despedimos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima programação.